Bem, meus irmãos, boa noite, que eu não falei, e que o Senhor nos abençoe a mim e a todos vocês. Vocês pegaram uma folha, e o meu tema é como lidar com nossos possíveis fracassos. O tema está aqui embaixo, depois do texto. Tem o texto que eu vou ler, depois tem o tema. Terminou o ano velho, começou o ano novo. Eu me lembro que uma vez nós estávamos aqui, culto de fim de ano, último culto do ano, e eu perguntei aos irmãos, fala alguma coisa que os irmãos querem conseguir no ano novo. E uma pessoa falou que queria, no ano novo, fazer o propósito de estudar enfermagem. Ela não estudou. Até hoje não estudou. E eu pergunto, ela fracassou? Então, vamos começar. Paulo fala que onde eles estavam, na Macedônia, da cidade de Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali se dirigiam, tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai, e nos constrangeu a isto. Esse texto é um texto que fala de fracasso. Num dado momento da sua vida, o apóstolo Paulo ficou rodando de lugar em lugar, não tinha onde fazer o seu trabalho. Foi para ali, não deu certo. Foi para a cidade, não deu certo. Não deu certo. Quis ir para a Ásia, não deu certo. Então, foi um momento de confusão. Lucas fala que a coisa estava embaralhada. Paulo queria pregar na Ásia, não deu. Ele queria pregar em outro lugar, não deu. Ele tentou numa cidade, não deu. Tentou noutra, não deu. Fracasso. Não dá nada, dá certo. Mas Deus mostrou a ele Filipos. Aí Paulo foi para Filipos. Eu quero aqui, o Espírito não permite. Eu vou ali, Deus não concorda. Eu quero isso. Então, para Filipos. E sabe o que aconteceu? Filipos era uma cidade, naquela região, a primeira cidade com status de cidade romana. E ali, depois de ter uma experiência de fracasso, Paulo teve a oportunidade de batizar a primeira crente na Europa. Porque ele queria ir para a Ásia, mas Deus queria salvar aquela Lídia lá na Europa. Às vezes nós fracassamos, achamos que estamos fracassando, mas é Deus nos guiando. Lucas dá a ideia de que havia uma certa perturbação, que os planos não davam certo, mas Deus queria que Paulo batizasse a primeira pessoa crente, a primeira pessoa cristã na Europa. Foi ali que a porta se abriu para o Evangelho, na Europa. E da Europa veio para os Estados Unidos e veio para aqui. Nós somos, de alguma forma, abençoados pela vida de Lídia. Então, o que nós aprendemos aqui é o seguinte: Paulo passa por frustrações, fracassos, mas esse fracasso, essa frustração, ela tinha um propósito. Pois bem, como disse, então, o nosso tema é como lidar com nossos possíveis fracassos. Eu falo possíveis porque, às vezes, nós achamos que é um fracasso e não é. É possível que seja ou não. Deixa eu contar a história da Elisa rapidinho. Elisa estudou música no Seminário do Sul. Estudava 6 horas de piano por dia.
Fez um curso de 4 anos. Ela foi ordenada ministra de música no Rio. Depois ela foi ser ministra de música na igreja de Perdizes. E ela queria fazer pós-graduação. E ela procurou a Universidade de São Paulo com um projeto para fazer um mestrado. Ela queria fazer o mestrado. Mas o professor que a atendeu desprezou o projeto dela, desprezou o trabalho dela e humilhou, dizendo que ela estudou música para cantar em igreja, que ela não tinha condição de fazer o mestrado ali. Fracasso. Ela ficou triste, muito triste, foi para casa triste. 2 dias depois, telefona um colega dela do Rio de Janeiro. Elisa, vai haver um estudo aqui, vai haver um encontro com um professor americano. Ele vem dar um curso de 1 semana. Você não quer vir? E Elisa, triste, chateada, eu vou. Foi. Chegando lá, ela fez o curso. No final do curso, o professor americano chamou Elisa. Falou, Elisa, eu faço esses cursos no mundo inteiro para escolher um aluno para dar a bolsa. E aqui eu escolho você. Quer dizer, é um fracasso que é revirado e transformado em vitória. Elisa fez, vejam só, ela fez o mestrado, foi no Missouri? Hã? Tá. Fez o mestrado num estado, aquela universidade propôs para a Universidade da Flórida, encaminhou ela com bolsa para fazer o doutorado. Ela fez o doutorado, terminando o doutorado, foi encaminhada para trabalhar em Syracuse. Está lá até hoje, e ela é pró-reitora. Ela é pró-reitora. Quer dizer, um fracasso que você vai ficar arrasado com uma pessoa que te humilha, e Deus vai te levando. Então, graças a Deus que aquele professor não aceitou. Porque se o professor tivesse aceitado, ela teria ficado em São Paulo, não teria ido para aquele curso, onde ela foi considerada a melhor para receber a bolsa de mestrado. E depois a melhor para receber a bolsa de doutorado. Depois a melhor para ser encaminhada para trabalhar em Syracuse. Pois bem, nós precisamos começar a entender que é impossível, praticamente impossível, que a gente não tenha uma experiência de fracasso. A vida nos impõe desafios como situações que vêm de sonhos, de propósitos e desejos. É possível que, por vezes, não alcancemos sucesso. Consideramos um fracasso. Paulo desejava pregar na Ásia, mas foi impedido. Andando sem rumo, caiu lá em Filipos. E ali ganha a primeira pessoa para Jesus na Europa. Que sucesso, né? Dali expandiu. De Filipos se expandiu. A igreja de Filipos era a mais querida de Paulo, porque veio depois do fracasso. Ele gostava de Filipos. Ele falava ternas compaixões, amor entranhável, dessas coisas mais nobres, mais maravilhosas que Paulo falava a respeito de Filipos. Era uma igreja maravilhosa, diferente de Corinto, da igreja aos Coríntios, que Paulo falou assim, dou graças a Deus que não batizei nenhum de vocês são uma porcaria. Entendeu? Há igrejas onde alguns são uma porcaria. E Paulo falou, vocês não prestam, vocês só fazem problema. Tem um homem aí que está tendo relações com a sogra, com a mãe, não, com a madrasta. Então, Paulo tinha uma mágoa com a igreja de Corinto, não com a igreja de Filipos. A igreja de Filipos era a sua igreja do coração. E foi consequência de um fracasso. Não consegue aqui, não consegue aqui, não consegue aqui, é Filipos. E a porta da Europa se abriu para o Evangelho. Por isso nós estamos aqui hoje, falando desse Evangelho. Que as portas do Evangelho se abriram. Foi para a Europa,
foram para a Europa, foram para os Estados Unidos, os americanos vieram aqui e nos trouxeram o Evangelho, nos trouxeram a palavra. Vamos analisar o seguinte. Primeiro, devemos colocar os possíveis fracassos em contraste com as vitórias, as quais muitas vezes nós as temos ignorado. Podemos considerar como exemplo Moisés, Jeremias e Elias. Nós temos vitórias, fracassos e vitórias, fracasso e vitória. Você teve vitória aqui, fracassou ali. Fracassou aqui, teve vitória ali. A nossa tendência é sofrer pelos fracassos. Mas Deus não permite que a gente tenha só fracasso. Ele dá vitórias também. Então, a gente tem que pegar. Isso aqui é fracasso? Tem. Isso aqui é vitória? Tem. Coloca um ao lado da outra. Aqui deu errado, aqui deu certo. Vamos avaliar as duas juntas. Não só deu errado, não só deu certo, mas as duas situações. Então, é colocar. Tem um fracasso? Sim, mas tem vitória? Então, fracasso e vitória. Porque a vida é assim. Aí nós lemos exemplo dessa experiência em 3 homens. Eu tinha vários para falar, mas vou falar de 3, rapidinho. Moisés, Jeremias e Elias. Moisés estava desanimado, se sentindo fracassado. Eu estou dizendo que, às vezes, você se sente fracassado e não está fracassado. E, às vezes, você se sente vitorioso e não está vitorioso. Aqui, o que acontece é que Moisés estava se sentindo fracassado. Ele orou e falou assim, o Senhor me colocou numa situação difícil, eu não aguento com esse povo. Por favor, me tira a vida. Eu não aguento com esse povo. Fracasso. Aí, por acaso, o sogro dele vai lá e diz, Moisés, está tudo errado. Você precisa de 70 ajudantes. 70 ajudantes, pronto, agora vai em frente. Às vezes, o que aconteceu com Moisés é que ele não percebeu que as circunstâncias precisavam ser adaptadas para que ele tivesse sucesso. E aí Moisés conseguiu levar o povo à terra prometida com ajuda. Às vezes nós fracassamos porque recusamos ajuda. Há pessoas que não querem ajuda. Isso é muito comum nas pessoas que usam bebida alcoólica. Eu, como médico, reconheço as pessoas que usam bebida alcoólica, não como uma pessoa ruim, mas uma pessoa que adquiriu uma enfermidade, que é a dependência. E muitas vezes, lá no Rio eu fazia muito disso, via algum alcoólatra caído na beira, em algum lugar, eu chegava lá, conversava com ele, falava, eu posso te ajudar, vamos fazer o tratamento. Vai lá, eu te dou uma vaga lá no hospital, e marcava com ele para ele ir ao hospital, para fazer um tratamento. Estava com cirrose, estava com gastrite, estava com pancreatite, estava todo detonado. Eu queria ajudá-lo. Eu chegava lá e conversava com ele. Ele falava, não, eu não quero, não. Eu estou acostumado assim. Está no fracasso, não quer sair do fracasso. Moisés fracassou e venceu. Jeremias foi o mais fracassado de todos os profetas. Jeremias foi um fracasso. Ele foi convidado por Deus, encarregado de evitar a guerra contra a Babilônia. A Babilônia estava assim para sugar o povo de Deus, sugar Israel. Ali estava a Babilônia. E Jeremias foi para lá, foi chamado para reverter essa situação. Babilônia vai atacar Israel, Israel vai sobreviver. Pergunto, Jeremias teve sucesso? Não. Fracassou? Fracassou. Mas esse fracasso não pode ser colocado junto com alguma outra coisa? Pode. Na sua pregação ao povo de Israel, Jeremias não conseguiu nada. Foi caluniado, foi preso, foi jogado na cisterna, apanhou, levou socos por causa disso, rasgaram o seu trabalho, tudo isso. Um homem de Deus, às vezes nós achamos, eu sou crente, tem que dar tudo certo. Não é verdade. Eu não conheço ninguém que seja mais próximo de Deus do que Jeremias. Não conheço. E, apesar disso, Jeremias teve problema.
Mas ele fracassou? Não. Ele não fracassou pelo seguinte: quando o povo foi invadido, Israel foi invadido, um grupo fugiu para o Egito e falou: Jeremias, você vai com a gente. E com aquele grupo que fugiu para o Egito com Jeremias, surgiu a igreja na África. Hoje tem igrejas na África, na Etiópia tem igrejas daquele tempo de Jeremias. É o triunfo, é a vitória. Fracassou aqui, venceu aqui. A outra recomendação: devemos colocar possíveis fracassos diante das vitórias. Isso que eu já falei. Hein? Ah, sim, eu esqueci de mim mesmo. Tá bom, vou falar, né? Você pediu. É porque eu não vi, eu esqueci. Elias fez uma coisa fantástica. Acabou com o culto pagão. Acabou com os profetas de Baal. Mas ele estava mal. Não é porque ele fracassou, é porque ele ficou mal. A gente fica mal mesmo quando as coisas estão bem, certo? Quando as coisas não vão bem, a gente está mal. Mas às vezes as coisas estão bem e a gente está mal. E Elias estava mal. E falou: não quero saber de nada, vou pedir a morte. Foi para uma caverna e ela ficou. Aí Deus apareceu para ele e disse: ainda tenho um trabalho para você. E a gente lê no livro dos Reis que Deus falou para Jeremias: você trabalhou localmente, agora você vai ter um papel internacional. Você vai colocar um rei na Síria, vai colocar um rei em Israel, e vai colocar um homem com 7 vezes mais poder do que você, para ser o meu sucessor. Então, a segunda parte do ministério de Elias, depois do fracasso, foi de triunfo, foi de vitória, porque ele fez o trabalho dele mais fantástico, foi depois da Jezabel e Acabe, todas aquelas pessoas. Ele agora pode mover as nações. Deus deu a ele o poder, vai colocar isso aqui, vai ser o rei da Síria. Pegou isso aqui, você vai ser o rei de Israel. Pegou isso aqui, você vai ser o profeta mais poderoso do que eu. Então, nós precisamos avaliar a questão do fracasso juntamente com a questão da vitória. Vamos ver aqui. Terceiro, devemos colocar nossos possíveis fracassos no contexto da eternidade. O fracasso de hoje pode ser a vitória que Deus está registrando. E a vitória de hoje pode ser o fracasso aos olhos de Deus. Deus pode ver uma situação nossa de fracasso, que todo mundo diz que é fracasso, mas aos olhos de Deus não é fracasso. Eu tinha um paciente, já contei a história dele, eu conto sempre porque é uma história fantástica. Ele era um doente mental, esquizofrênico, e tem uma história longa de relacionamento com ele. Ele foi batizado na igreja onde eu era membro, e depois eu tratei dele no hospital, depois tratei dele no outro hospital, porque ele tinha doença mental. Ele não usava droga, não usava álcool, a perturbação dele era mental. De natureza, ele nasceu assim. Mas ele era crente. E eu encontrei com ele uma vez, eu tratei dele em 2 hospitais. No primeiro ele ficou bom, dei alta e foi embora. Depois ele apareceu num outro hospital, porque não tomou os remédios, e ficou naquele hospital. Aí eu ia dar alta para ele. Eu falei: Nelson, eu vou dar alta para você, mas quero primeiro conversar. Nelson, você é crente? Ah, sou. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Ah, lembro. Você confessou Jesus como seu Salvador? Confessei. Agora, eu disse: Nelson, você tira a roupa, você fica pelado, você quebra as coisas, você bate nas pessoas, você agride. E aí, como é que você explica isso? Ele falou assim: esse comportamento, às vezes eu vejo uma coisa, penso que é um bicho, vou lá e quero matar. Mas,
quando eu chegar no céu, eu não vou ser esquizofrênico, porque no céu não há loucos, no céu não há esquizofrênicos. Eu irei para o céu onde não há esquizofrênico, eu serei curado. A minha doença está nesse corpo, mas saindo desse corpo, eu estarei com Deus no céu. Então, a vida toda de fracasso, de doença mental. Mas, passando aqui, ele é libertado da doença mental, porque é libertado do seu cérebro, que está doente. Por isso. Então, o fracasso deve ser colocado no contexto da eternidade. Paulo falou, nada avalieis antes do tempo. Haverá um tempo para as avaliações. Muita gente pensa que é hoje, que é amanhã, mas Deus tem um dia. Paulo falou, quando tocar a última trombeta. Há pessoas que querem escutar a trombeta para serem arrebatados. Isso é uma fantasia. Essa história de arrebatamento da igreja é uma fantasia. Paulo falou assim, ao som da última trombeta. Porque a trombeta reuniu os tribunais. Quando haviam criminosos para serem julgados, tocava-se a trombeta para os juízes virem. A trombeta tocou, mas haverá um último toque. Ali, naquele toque, é que vai valer se você fracassou ou se você não fracassou. É ali que será definido. A Bíblia diz, haverá os livros. Isso é simbólico, né? Porque não haveria livro para caber o nome de todas as pessoas do mundo. Todos estarão escritos ali. E Deus vai dizer, esse aqui não fracassou não, porque ele confessou seus pecados. Né? E valendo no livro. Mas somente depois de tocar a última trombeta. Nós não devemos acusar as pessoas de nada, porque não sabemos o que está escrito no livro da vida a respeito dela e a respeito de mim. É comum haver acusações, palavras ofensivas. Você é isso, você é aquilo. Algumas vezes eu fui ofendido. Mas o apóstolo Paulo fala assim, não devemos avaliar antes do tempo. Os meus fracassos serão avaliados por Deus no dia do juízo final. E as minhas vitórias também serão avaliadas por Deus no dia do juízo final. Jesus falou que Deus vai colocar uns à direita e outros à esquerda. E dirá, vocês estão bem avaliados, passaram, foram aprovados, vêm para o reino. E vocês não foram aprovados, se afastam. O que você acha disso? É um ensino maravilhoso ou não é? Pois bem, os fracassos, então, devem ser considerados dessa forma. A avaliação é só no tempo final. Lá no Rio de Janeiro existe uma ponte por onde passam os trens, perto da Praça da Bandeira. É a ponte de Lauro Miller. É a estação do trem e tem o nome da ponte, Lauro Miller. É uma ponte de ferro. Quando aquela ponte foi construída, o secretário de obras do Rio de Janeiro foi muito criticado, porque o engenheiro usou uma tecnologia que ninguém usava. Ele montou um esquema de fazer obra que não era conhecido. E ele começou a ser criticado, começou a ser condenado, começou a ser maltratado, no jornal, no rádio, em todo lugar. Chamaram arquitetos de outros países, todo mundo condenou. Lauro Miller morreu. Há mais de 100 anos, a ponte está lá. Foi construída para passar um trem, passam 8. Então foi julgado antes do tempo. Você não faz nada que preste, isso vai ser julgado um dia. Você não é bom, isso vai ser julgado um dia. Mas não antes do tempo próprio. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo vai dizer, antes do tempo, que é o tempo de Deus, ninguém julgue ninguém. Muitas vezes, irmãos, eu fui acusado de ser conivente com o mal, com o pecado. Uma moça foi vista namorando no escuro, ela está em pecado e eu não faço nada. O pastor não faz nada. Os jovens estão em pecado. Né? Mas quem sou eu para julgar? Não é dia. Haverá o juízo final, haverá o julgamento. Lá ele resolve com Deus.
Eu posso alertá-lo, posso chamar a atenção dele, mas eu não sou o juiz. Eu não sou o juiz. Há situações tão chatas, tão desagradáveis, mas o apóstolo Paulo fala, nunca, não avaliem coisa alguma antes do tempo. Então, nós vamos colocar aqui fracasso e aqui a eternidade. Eu só vou avaliar o meu fracasso ou a minha vitória considerando a eternidade, onde Deus manterá o seu tribunal, e ali vai dizer. Enquanto isso, eu fico contando com a graça dele. Quando eu comparecer diante do tribunal, irmãos, tenho certeza, Deus vai abrir o livro e mostrar muita coisa errada que eu fiz. Tenho certeza, que Deus não é surdo, não é cego, não é mudo. Então, lá no livro da vida está uma lista de pecados meus. Mas o Senhor vai fazer, está debaixo da graça. Esse pecador aqui não vai pagar pelos seus pecados, porque ele está debaixo da graça. Jesus já pagou por ele. Irmãos, eu gosto muito de ver as coisas maravilhosas que nós temos na Bíblia. A minha quarta admoestação é essa. Devemos agir em relação aos possíveis fracassos. Então, os fracassos são possíveis. Por isso devemos ter cuidado, porque eles são possíveis. Há uma grande possibilidade de eu fracassar, como marido, como pai, como cristão, como profissional. Há um grande fracasso, há uma grande possibilidade de fracasso. Na minha profissão, no meu ministério, grande possibilidade. Por isso, eu preciso estar alerta para fracassar o menos possível. Todos nós temos que fazer isso. Então, nós devemos agir levando em conta os possíveis fracassos. Precisamos de fé. Paulo falou, como é que eu resolvo isso? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não estou fazendo as coisas certas porque eu sou bom, mas porque Jesus me fortalece. Quando você olhar para mim e disser assim, o pastor fez uma coisa boa, se for verdade, se não for bajulação, pode crer que isso é porque Deus me sustentou. Paulo diz isso, eu posso. Posso quer dizer que ele tem coragem e disposição. O apóstolo Paulo conhecia a filosofia dos estoicos. E os estoicos eram aqueles que não ligavam para o sofrimento. E há uma história dos estoicos que tinha um menino estoico e o soldado começou a apertar o seu braço. E ele não chorava, não gritava, só falava, Senhor, o Senhor vai quebrar meu braço. E o homem começava apertando, Senhor, o Senhor vai quebrar meu braço. Aí, pá, quebrou o braço. Senhor, eu falei, viu? Quebrou meu braço. Isso eram os estoicos. Então, depois os estoicos se tornaram cínicos. Os herdeiros dos estoicos são os cínicos. Esses que não ligam para o sofrimento de ninguém, só querem riqueza. Esse homem que ficou bilionário, com um branco fraudulento, ele é uma criatura, digamos assim, desprezível. Aí eu estou julgando, mas estou com base nas notícias. Eu nunca falei com ele, não vi o que ele fez de certo e de errado, mas eu sei que ele agiu mal. Ele é um cínico, porque o cínico pode tirar dinheiro do pobre, o cínico pode deixar morrer de fome, o cínico pode deixar o doente sem cuidado. Paulo não era cínico, ele era estoico. O estoico era, antes de haver corrupção, porque o estoicismo era bom, depois se tornou em cinismo. Primeiro era o estoicismo, que era bom, se transformou em cinismo. O cínico não está nem aí para o que está acontecendo ao seu redor. Se você for pegar o que é um cínico e fazer uma lista, vai achar no Senado, no governo,
vai achar na prefeitura, vai achar nos governos dos estados, os cínicos, que só querem engrandecer, só querem aparecer. Paulo não era um cínico, ele era um estoico. Estoico quer dizer, pode quebrar aqui. Se você quebrar, eu não vou gritar. Só vou te avisar que está quebrando. Isso é uma coisa fantástica. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É coragem e disposição e fé para acertar. Coragem, disposição e fé para fazer as coisas certas e não fracassar. Mas o fracasso sempre será possível. Errar sempre será possível. Mas a vitória sobre o erro pode ser enfrentada, pode ser superada. Agora, a pessoa tem que ter boa vontade, né? Batalhar isso. Você quer que eu faça a conclusão? Eu vou fazer. Muitas pessoas importantes experimentaram fracassos em suas vidas. Concluímos que fracassos são possíveis e inevitáveis para qualquer um que tenha um propósito. Só não fracassa quem não quer nada. Não fracassa. Aquele que escolheu ficar na rua, não fracassa, não está buscando nada, não está procurando nada. Então, não fracassa, não tem fracasso. O fracasso acontece com as pessoas que querem fazer alguma coisa, têm propósito, querem fazer o bem. Eu quero ficar curado, tem um propósito. É que Jesus perguntou àquela: você quer ficar curado? Quero, então vai ficar curado. Mas você quer ficar curado? Não, eu gosto de estar assim, né? Eu estou acostumado. Não adianta. Bom, continuando. Devemos ser resignados quando algum projeto nosso não for bem sucedido. Às vezes, um casamento não é bem sucedido. Temos que nos resignar, quer dizer, possivelmente, aceitando um possível fracasso. Paulo fracassou com relação à doença dele. Ele tinha uma doença terrível chamada espinho na carne. Espinho na carne não é porque ele era tendente ao pecado, não. O espinho na carne não era pecado. O espinho na carne definia uma doença. Há duas doenças, ou várias doenças que poderiam ser chamadas de espinho na carne. Nevralgia do nervo facial. É uma dor aqui. Tinha uma moça que tinha isso aqui. É uma dor aqui no nervo facial que não tem jeito. E parece que alguém está enfiando um espinho. Certo? Enxaqueca. Enxaqueca, aquela ferroada dentro da cabeça. Paulo falou que ele tinha um espinho na carne. Podia ser nevralgia do nervo facial e poderia ser uma enxaqueca. Mas ele disse: posso. Todas as coisas, naquele que me fortalece. Eu estou doente, mas Deus me fortalece e eu tenho uma missão a fazer, eu tenho um trabalho a fazer, vou fazer. Pois bem, devemos persistir com fé, disposição e coragem. E que Deus nos abençoe. Fiquem com Deus.